Bom dia a todos e todas. Cumprindo com o dever de transparência, dando abertura para contribuições e promovendo o exercício da cidadania, damos início à audiência pública para a apresentação dos estudos de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto ambiental referente ao processo número 355-305 de 2019 do empreendimento PCH Cristalina, a ser localizado nos municípios de Sapezal e Campos de Julho, de responsabilidade da Cristalina Energia. Os estudos estão disponíveis para consulta pública, podendo ser acessados na sua íntegra nos seguintes sites: www.amage.com.br/PCH Cristalina e também www.sema.mt.gov.br. Dúvidas, contribuições e sugestões devem ser enviadas ao longo desta audiência para os seguintes e-mails: cristalinaenergia@amage.com.br ou cleia@sema.mt.gov.br e também pelo número WhatsApp 61 99347 4074. Essa audiência pública está sendo transmitida ao vivo nos municípios de Sapezal e Campos de Julho, nos seguintes endereços: Câmara Municipal de Campos de Julho, situada na rua Valmir Taborda, número 526, Campos de Julho, Mato Grosso. E em Sapezal, no Hotel Pellegrini Palace Hotel, Avenida Rotary Internacional, número 1300, bairro Água Clara. Passamos a palavra à equipe da SEMA para que possa dar início aos trabalhos desta manhã. Bom dia, senhoras e senhores. A Secretaria de Estado do Meio Ambiente, com a proteção de Deus e a graça do Criador, em nome da secretária Maura e da secretária Lilian, nós declaramos aberta essa audiência pública que tem o objetivo específico de apresentar os estudos de impacto ambiental da PCH Cristalina, que pretende se instalar no Rio Juruena, entre os municípios de Sapezal e Campos de Julho. É uma audiência essencialmente técnica, com informações sobre os estudos de impacto ambiental. Então, prosseguindo a nossa audiência e em posição de sentido, vamos ouvir, em posição de respeito, vamos ouvir o hino nacional. Senhoras e senhores, a audiência pública é um evento técnico e, conforme publicado no Diário Oficial, nós estamos fazendo essa apresentação na data de hoje. A usina PCH Cristalina é um empreendimento que exige, por legislação, estudos de impacto ambiental e aqui estamos para a sua divulgação.
Por se tratar de um evento técnico, ele já tem regras pré-definidas. Então, na sequência, nós teremos a apresentação da empresa e dos estudos ambientais. Em seguida, nós abrimos para manifestações de autoridades e da sociedade que estão presentes no município de Campos de Julho, na Câmara Municipal e no município de Sapezal, no Hotel Pellegrini. Qualquer cidadão que estiver presente e quiser se manifestar, faz parte do rito da audiência pública e ele tem um tempo estabelecido para que ele se manifeste, faça sua crítica, sugestão ou pergunta, que serão todas esclarecidas pela equipe do empreendedor e, se necessário, da Secretaria da SEMA. Tá? Após essas discussões com a sociedade local, nós abrimos para as perguntas que forem nos encaminhadas via YouTube. Nós temos um canal aberto neste momento e toda pergunta que for encaminhada por escrito também será respondida a quem dê direito nesta audiência. Então, desta forma, esclarecido o rito da audiência, a gente devolve ao mediador para a sequência. Reproduzimos nesse instante o vídeo institucional da AMAGE. A vida acontece nos detalhes. Nas mínimas coisas. Nos pequenos momentos. Num brilho. Na incomparável imensidão do universo. Vida. Nós cultivamos a vida. Nós somos a AMAGE. Para falar de vida é preciso falar de origem. E a nossa caminhada iniciou no Paraná, com a criação das Sementes MAGE em 1977. Mas foi em Mato Grosso que fizemos história. Hoje, somos uma companhia com mais de 40 anos de existência, que atua em toda a cadeia de soja, milho e algodão. Da produção à exportação. Responsável sócio e ambientalmente. E genuinamente brasileira. Viemos do campo e foi nele que construímos o que somos. Em harmonia com a terra, com as pessoas e com a vida, nos tornamos a maior empresa nacional do agronegócio. A sinergia entre a lavoura, a comercialização e a logística é o nosso grande diferencial. E todo o trabalho começa no campo, nosso ou de nossos milhares de produtores rurais parceiros que confiam em nossa integridade e responsabilidade. Negociamos milhões de toneladas de grãos anualmente. Para isso, a estrutura conta com dezenas de armazéns espalhados pelo país. Contamos hoje também com a fábrica misturadora de fertilizantes, que já possui produtos próprios sendo oferecidos aos agricultores. Em nossas fazendas próprias, todas localizadas no estado de Mato Grosso, produzimos com tecnologia de ponta e inovações a cada safra. O grão colhido é levado até portos e terminais de transbordo. Parte da produção segue para as regiões sul e sudeste em rodovias e ferrovias. Ou em direção ao norte por caminhões até os portos, em barcaças pelos rios e em navios para todo o mundo. O corredor Madeira é símbolo da nossa capacidade de inovação e visão de longo prazo. Desde 1997, transportamos grãos de um jeito inteligente e sustentável até o norte do país.
Somados a ele, hoje operamos também em parceria com outras grandes empresas do setor no corredor logístico formado pelos rios Tapajós e Amazonas, na Unitapajós, no terminal de grãos do Guarujá, o TGG, e no terminal de grãos do Maranhão, o TGRAM. Desde 2019, possuímos nossa frota própria de caminhões que carregam os grãos pelas rotas logísticas mais estratégicas. Assim, nossa colheita segue pelo Brasil e pelo mundo, até alcançar o destino mais importante de todos, a sua casa. Na forma de alimentos ou como matéria-prima para produtos do seu dia a dia, o que fazemos aqui é essencial para a vida das pessoas no mundo todo. Para beneficiar parte da soja produzida e originada, possuímos 2 plantas industriais no Brasil. Uma em Lucas do Rio Verde, em Mato Grosso. Outra em Itacoatiara, no Amazonas. E uma unidade na Noruega, a Denofa. Além de escritórios de comercialização na Holanda, Suíça, Argentina, Paraguai e China. Mas da vida no campo, enxergamos uma capacidade ainda maior. Geramos energia hidrelétrica limpa e renovável por meio de pequenas centrais hidrelétricas e painéis solares. Todo esse trabalho em cadeia garante a qualidade dos grãos que produzimos e comercializamos. E essa responsabilidade já faz parte da nossa história. Cuidamos de toda a vida que nos cerca. São milhares de hectares de áreas conservadas entre reservas legais e áreas de preservação permanente. Somos exigentes em nossos padrões e auxiliamos nossos parceiros a também se adequarem ao trabalho sustentável, concedendo nossa própria certificação ARS ou na busca pelos diversos reconhecimentos existentes no mercado. Nós tivemos a primeira fazenda de soja certificada pela ISO 14001 do Brasil e obtivemos a nota A- no CDP Forest, uma das mais completas e respeitadas pesquisas sobre o cuidado que empresas de todo o mundo dedicam às florestas presentes em seus locais de atuação. Além disso, a AMAGE é signatária do Pacto Global da ONU e contribui com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E o exercício da consciência vai além. Nos esforçamos para apoiar quem está ao nosso redor, por meio de programas e ações da Fundação André e Lúcia Maggi, criada por nós para colaborar com o desenvolvimento das comunidades onde atuamos. Cuidamos ainda daqueles que vestem a camisa e estão conosco dia após dia. Cultivamos o bem-estar da nossa gente, nos preocupamos com a segurança de cada um em seu ambiente de trabalho e oferecemos muitas oportunidades para quem busca crescer conosco. Tudo isso com transparência e uma governança que tem como foco a integridade nas relações com nossos diversos públicos. Porque acreditamos, desde a nossa origem, que esta é a única forma de fazer negócios. Trabalhamos de sol a sol para celebrar a vida. Todos os tipos de vida. Plantando, inovando, produzindo, preservando. Fazemos mais que agricultura. Fazemos a cultura do agro. Nós somos a AMAGE. Reproduzimos agora o vídeo de apresentação dos estudos de impacto ambiental EIA-RIMA. A AMAGE tem a satisfação de apresentar, juntamente com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, a audiência pública com os resultados dos estudos e relatório de impacto ambiental da pequena central hidrelétrica
PCH Cristalina, com 16 megawatts de potência no rio Juruena, em Sapezal, e Campos de Julho, no Mato Grosso. O assunto aqui é a pequena central hidrelétrica PCH Cristalina, com 16 megawatts de potência, prevista para ser instalada no rio Juruena, entre os municípios de Campos de Julho e Sapezal. Essa obra tem como objetivo aumentar a capacidade energética da região. No entanto, como toda obra, essa também pode trazer alguns impactos ambientais. Por esta razão, foi conduzido um estudo de impacto ambiental de forma a minimizar esses impactos e promover a responsabilidade social. A PCH Cristalina está localizada no rio Juruena, subbacia 17 do rio Tapajós, entre os municípios de Sapezal e Campos de Julho, no estado de Mato Grosso. Partindo da cidade de Sapezal através da BR-364 em direção a Campos de Julho, percorre-se 10 quilômetros até a entrada à direita em estrada de terra, onde percorre-se cerca de 7 quilômetros até a saída à esquerda, seguindo por mais 11 quilômetros até o eixo do barramento da PCH Cristalina na margem direita. Para que uma obra como a PCH Cristalina ocorra, é preciso realizar uma série de estudos para analisar a viabilidade ambiental, social e econômica do empreendimento. Parte importante desses estudos ocorre dentro do processo de licenciamento ambiental, onde são realizados os procedimentos necessários para a obtenção das licenças ambientais, sendo estas a licença prévia, a licença de instalação e a licença de operação. No presente momento, a PCH Cristalina se encontra em fase de licenciamento prévio, ou seja, isso significa que nós estamos apenas no início do processo de licenciamento ambiental. O estudo de impacto ambiental foi realizado com base no termo de referência emitido pela SEMA Mato Grosso e consiste em um estudo complexo, que envolve uma série de disciplinas da temática ambiental e uma equipe numerosa e multidisciplinar. O documento se divide em 4 etapas, sendo a descrição do empreendimento, na qual se detalha as especificações técnicas da PCH em termos de projeto de engenharia, o diagnóstico ambiental, que se caracteriza por ser um retrato da situação ambiental atual da região, a descrição dos eventuais impactos que podem vir a surgir diante da implantação e operação do empreendimento e os programas e medidas de mitigação, que serão tomadas em função destes impactos. A PCH Cristalina se localiza no rio Juruena, um rio com alta vocação e potencial para geração de energia hidroelétrica. Isto se justifica pela presença de diversos projetos de geração de energia em diferentes fases, sendo a montante as PCHs Santa Lúcia 1 e 3 em operação e a jusante a UHE Juruena e PCH Jesuíta em obras, além das PCHs Cidesal, Sapezal, Segredo, Ilha Comprida, Parecis, Rondon e Telegráfica em operação e da UHE Cachoeirão com licença prévia emitida. Para a implantação da PCH Cristalina, previu-se um período total de 24 meses. Nos primeiros meses serão realizadas atividades de mobilização do empreiteiro, implantação do canteiro de obras, acampamentos e acessos. O total de implantação da PCH Cristalina foi estimado em R$ 148.478.623,64. O projeto da PCH Cristalina prevê barragem de terra na margem esquerda, calha principal em parte da margem direita. No restante da margem direita, posicionam-se, em sequência, as estruturas do vertedouro, casa de força e subestação. Após a geração de energia pela passagem da água nas turbinas da usina, ela é disponibilizada e integrada ao Sistema Interligado Nacional por meio de linhas de transmissão. O canteiro de obras deverá ocupar uma área de aproximadamente 50 mil metros quadrados e incluirá instalações de escritório, alojamentos, refeitório, ambulatório médico e local para manutenção e armazenagem de máquinas e demais insumos. O reservatório da PCH possui área de 442,7 hectares e volume de 19,109 hectômetros cúbicos. Sua operação será a fio d'água, o que significa que as variações de nível são consideradas muito pequenas, uma vez que não ocorrerá armazenamento de água destinado à regularização das vazões.
As obras da PCH Cristalina afetam diretamente 3 fazendas: Fazenda Mamose, Fazenda Saudades e Fazenda Tucunaré. No entanto, em relação às benfeitorias, não serão necessárias realocações em função do aproveitamento estar localizado numa área rural sem ocorrência de habitações ou demais estruturas. O projeto da PCH Cristalina prevê que, no pico máximo de trabalho da construção, o empreendimento irá contar com 350 trabalhadores, que preferencialmente devem ser contratados na região. A delimitação das áreas de influência é um aspecto fundamental no planejamento e na elaboração dos estudos de impacto ambiental. Tais áreas são as unidades espaciais que subsidiaram a elaboração dos diagnósticos ambientais, a análise da legislação ambiental incidente sobre o empreendimento, a análise de impactos ambientais e a proposição de medidas de controle e dos programas ambientais. Para conduzir o estudo de impacto ambiental, EIA, foram definidas áreas de estudo de acordo com o grau de influência dos possíveis impactos da implantação da PCH Cristalina. A área de influência indireta consiste no conjunto das áreas e domínios físicos máximos em que o empreendimento pode ter atuação. Considera-se a interface entre o espaço não influenciável e a área de influência direta, considerando a ocorrência de impactos provenientes de fenômenos secundários ou não diretamente decorrentes das intervenções previstas. A definição da área de influência indireta, AII, para os meios físico e biótico é a mesma, sendo definida como a bacia hidrográfica alto do rio Juruena. Para o meio socioeconômico, seguindo as definições do termo de referência da SEMA, Mato Grosso, a área de influência indireta foi definida como a totalidade dos municípios afetados pelo empreendimento, Campos de Julho e Sapezal. A área de influência direta, AID, da PCH Cristalina, compreende o conjunto de áreas que, por suas características, são potencialmente aptas a sofrer os impactos diretos da implantação e da operação da atividade transformadora, sendo definida para os meios físico e biótico como a subbacia do rio Juruena. Com relação ao meio socioeconômico, seguindo as definições da SEMA Mato Grosso, a AID foi definida como sendo os municípios de Campos de Julho e Sapezal. A área diretamente afetada, ADA, engloba o espaço geográfico destinado às intervenções físicas inerentes ao empreendimento, ou seja, as áreas de suporte logístico necessárias às instalações, a saber, estruturas do empreendimento, reservatório, barragem, casa de força e canal, estruturas de apoio, vias de acesso, áreas dos canteiros de obras, áreas de empréstimo e depósito de bota fora, alojamentos, além de áreas de preservação permanente, APP, do reservatório. A ADA é a mesma para os meios físico, biótico e socioeconômico. A seguir serão detalhados os diagnósticos ambientais dos meios físico, biótico e socioeconômico. Os estudos do meio físico englobam disciplinas que versam sobre o clima, o relevo, os tipos de solo, a qualidade das águas, entre outros. A região do empreendimento apresenta clima tropical característico do centro-oeste brasileiro, inverno seco e verão chuvoso. O período seco costuma durar 5 meses no ano e a temperatura média mensal é superior a 21 graus Celsius em todos os meses do ano. Em relação à umidade relativa do ar, os meses chuvosos apresentam maiores valores e, durante a seca, estes valores caem bastante, podendo ficar próximo a 50%. A média anual é de aproximadamente 79,4%. A geomorfologia é o estudo das formas superficiais do relevo. Os estudos realizados na região do empreendimento identificaram que ela é caracterizada pelo predomínio de superfícies de aplainamento e cotas altimétricas, variando de 450 a 500 metros. A geologia presente pertence à formação Utiariti, pertencente ao grupo dos Parecis, constituída por arenitos finos a médios com alguns seixos em suas porções mais basais. Os tipos de solo encontrados na área de influência direta, AID, da PCH Cristalina, são o latossolo vermelho-amarelo, latossolo vermelho escuro, neossolo quartz-arênico e neossolo flúvico. A análise do tipo de solo e do relevo da região é importante para determinarmos o potencial de erosão para avaliar que a obra pode ser realizada de forma segura.
E no caso da PCH cristalina, os estudos apontaram que tanto a ADA quanto a AID possuem baixo potencial e suscetibilidade à instalação de processos erosivos. Além disso, não foram identificadas cavidades naturais na AII do projeto ou rochas com material paleontológico já descrito na bibliografia. Os estudos analisaram a qualidade das águas dos corpos hídricos que desaguam no rio Juruena, em pontos próximos à futura PCH cristalina. Foi verificado que se encontram em boas condições, sendo evidenciada pouca variação em relação aos resultados dos parâmetros analisados. Foram registradas alterações apenas no parâmetro pH, o que indica a acidez natural das águas do rio Juruena. Os demais parâmetros analisados estiveram dentro dos limites preconizados pela Resolução CONAMA 357/05. Os estudos de meio biótico englobam disciplinas que versam sobre a fauna e a flora locais, de forma a entender como os animais e as plantas interagem com o ambiente natural. Os tipos vegetacionais encontrados na área diretamente afetada são classificados como savana florestada, savana arborizada densa, savana arborizada rala e floresta estacional semidecidual aluvial. Juntas, savana florestada e floresta estacional respondem por cerca de 51% da cobertura vegetal total existente na ADA. Já a área antropizada ocupa cerca de 5% e o corpo d'água ocupa 18% na ADA. Com relação à retirada de vegetação, do total de área necessária para a instalação da PCH, 479,25 hectares, será necessária a supressão de aproximadamente 373,83 hectares. Apesar do ambiente antropizado existente no entorno da área prevista para a implementação da PCH cristalina, como mencionado anteriormente, os fragmentos remanescentes ainda abrigam uma considerável riqueza de espécies de fauna. Os técnicos que fizeram o estudo de impacto ambiental registraram a existência de pelo menos 26 espécies de anfíbios e répteis, 74 espécies de mamíferos, 174 espécies de aves, 52 espécies de insetos e 7 espécies de peixes na área de estudo da PCH cristalina. Outra observação pontuada pelos especialistas é que o rio Juruena já possui diversos empreendimentos hidroelétricos instalados ao longo do seu curso, estando a PCH cristalina localizada exatamente entre duas PCHs, a montante PCH Santa Lúcia 1 e a jusante PCH Cidesal. Isso significa que, neste trecho do rio Juruena, já existe uma interrupção de rotas que poderiam ser utilizadas por alguns animais. Do total de espécies de aves registradas na área do empreendimento, apenas 3 espécies são consideradas vulneráveis. Em relação aos mamíferos, 6 espécies são consideradas vulneráveis. Já entre os répteis e anfíbios, nenhuma espécie registrada em campo encontra-se ameaçada de extinção. Entre os peixes, somente uma espécie de piau, leporinos striatus, está classificada como status de menor preocupação, de acordo com a lista de espécies ameaçadas da IUCN. O estudo de impacto ambiental analisou os processos sociais e econômicos que embasam a realidade humana dos moradores e aglomerados populacionais dos municípios de Campos de Júlio e Sapezal. As características dos